Deus abate o orgulhoso, mas Deus exalta o humilde. Ok? Nesse sermão nós vamos ver 3 coisas. Como o orgulhoso, ele rejeita a palavra de Deus. O orgulhoso, ao rejeitar a palavra de Deus, ele cria justificativas diante de Deus. Terceiro, Deus rejeita o orgulhoso. Para concluir, Deus exalta o humilde. E a grande pergunta é: quem é o orgulhoso? Quem é o humilde? Ok, queridos? Vamos ler do versículo 1 ao 9, para nós começarmos aqui. Eu vou ler e nós vamos orar. Eu digo: essa é a palavra do Senhor. Os irmãos respondem com amém. Nós oramos aqui para começar a pregação. 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, com tudo o que tiverem, nada poucos. Matará homens e mulheres, meninos e crianças de peito, boi e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e contou em Telaim 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivesses misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. E os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros de tudo que era bom. Eles não quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo o que era inútil e desprezível. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a expor o texto com fidelidade. E ao passo que nós expomos a Tua palavra, nós clamamos que Teu Espírito nos confronte e nos transforme à imagem do Teu Filho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é necessário nós recapitularmos. Nós estávamos no livro de Juízes, onde Israel vivia de maneira tribal. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E nós entramos em 1 Samuel. Esse vazio que havia em Israel prepara o palco então para a monarquia. Deus vai instaurar a monarquia em Israel. E então Ana pede um filho ao Senhor, e Deus dá para Ana Samuel. Samuel é o último profeta, juiz, é o último juiz de Israel, profeta e sacerdote também. E a oração de Ana, nós vimos na pregação domingo passado, atrasado. A oração de Ana é o que vai conduzir toda a narrativa de 1 Samuel. Ao lermos 1 Samuel, isso tem que ficar claro. A oração dela, inspirada pelo Espírito Santo, é o que vai trazer toda a narrativa de 1 Samuel, onde Deus, ele abate os orgulhosos, e esse Deus, ele exalta os humildes. E Saul, aqui, como nós estamos vendo domingo a domingo, ele encarna esse orgulho. E orgulho, principal característica do homem orgulhoso é resistência à voz de Deus. E Deus exalta
humilde, apontando aqui para Davi, não é? Que Deus vai exaltá-lo como rei no lugar de Saul, e essa soberba, toda essa soberba de Saul vai cair, e o coração contrito, humilde de Davi será exaltado, será levantado. E aqui no capítulo 5 nós vamos ver então a queda final de Saul, a queda final do orgulho. Nós vimos que o povo pediu um rei a Samuel, e esse lá no capítulo 8, esse pedido por um rei foi impulsionado por orgulho do povo, por incredulidade do povo. O povo não queria, Israel queria ser governado como todas as demais nações, e queria que tivesse um homem que fosse à frente de Israel na batalha. E isso entristeceu profundamente Samuel, e Deus disse, a interpretação do pedido do povo, Deus deu. E Deus disse, Samuel, o povo rejeita-me, não é você. Então, levante agora um rei conforme o povo, conforme o pedido do povo. E obviamente, quando Saul é apresentado, o povo glorifica, se exalta, se alegra, porque ele é um homem bonito. Dos ombros para cima, não há ninguém mais belo do que Saul. E Deus escolhe, isso já temos uma tensão aqui, Deus é que coloca Saul no poder, mas ele está colocando porque o povo está pedindo o homem segundo o seu próprio coração. Isso é uma tensão que mostra que Deus, ele continua rei, é Deus que levanta Saul, mas ele está levantando Saul, e isso é responsabilidade dos homens, porque é eles que querem ser governados por homem e não mais por Deus. E nós vemos aqui a soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. E qual que era a ordem para Saul? Assim como para Adão, se nós fôssemos fazer um link, Deus coloca Adão no jardim, Deus coloca Saul como rei de Israel. Adão é um vice-regente da criação, Saul, ele tem que reinar debaixo do reinado de Deus. E como que reina debaixo do reinado de Deus? Obedecendo a sua palavra. A primeira coisa que Deus exige de Adão, dos homens e de Saul, é obediência à voz de Deus. Deus deu a sua palavra a Adão, Deus deu a sua palavra a Saul. É governar em nome de Deus, é outra coisa que se espera de Saul, que ele governe em nome de Deus, não em seu próprio nome. Ele não está ali para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, na pessoa do profeta Samuel, que é a palavra de Deus. Ele deveria refletir o caráter de Deus, quem Deus é, e obviamente ele deveria trazer a bênção de Deus sobre o povo, sobre a sua liderança. A terra seria abençoada em Adão, Israel seria abençoada em Saul. Mas nós vamos ver aqui que a palavra de Deus veio a Saul. Vamos ver novamente o versículo 1. Samuel, entenda aqui Samuel como palavra de Deus, ele é a boca de Deus, ele é o profeta. Hoje nós temos a Bíblia como palavra de Deus, não é? Lembra como quando Jesus faz a parábola do rico e o Lázaro? O rico diz assim, olha, faça com que eu ressuscite e vá lá conversar com os meus parentes para que eu não venha parar aqui. Qual é a resposta divina? Os seus parentes têm Moisés, os profetas, que eles ouçam. Se eles não ouvirem a Moisés e os profetas, quem dirá o morto indo falar com eles? Moisés e os profetas já tinham morrido há pelo menos 300 anos. O que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus. Mas aqui no contexto, a palavra de Deus está na pessoa de Samuel. Samuel é o profeta. E Samuel vai transmitir para Saul a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é pesada para ele. Samuel disse a Saul, o Senhor me enviou para te ungir sobre rei, para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Você está aí porque Deus te colocou. Você é um vice-regente. Você está debaixo da autoridade de Deus. E aqui ele vai dizer, ouve
Esse ouve aqui, queridos, é o Shema, é aquele Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel. É o mesmo termo, ouve agora. E esse ouvir não é simplesmente escutar, é ouça e obedeça a palavra de Deus. Me escute, preste atenção. Eu vou te dar uma ordem e você vai executá-la. E o chamado de Deus aqui é: ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, esta é a ordem: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, com tudo que tiverem, nada poucos. Matará homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esses são um dos versículos mais polêmicos, um dos mais polêmicos da Bíblia, não para crente, mas para os incrédulos. E quando Deus diz aqui, vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, o termo hebraico, que é uma palavra só, destrói totalmente, no hebraico, é uma palavra só, e eu não vou arriscar falar ela aqui, verratem, essa é a palavra, que significa destruir totalmente, é matar, mas no sentido de consagrar a mim. É como uma oferta que você vai oferecer ao Senhor. Tudo que você vai destruir aqui é destruir no sentido de oferecer a mim como um sacrifício, ofertar a mim como algo consagrado. Todas as pessoas, todos os amalequitas, homens e mulheres, crianças, bebês de peito, novilhas, bois, você vai matar e você vai oferecer a mim como algo consagrado. Irmãos, e nós poderíamos ficar aqui algum tempo, porque esse versículo ele é polêmico aos incrédulos, mas para nós crentes, nós que cremos na palavra de Deus e conhecemos o Deus das Escrituras, que não criamos um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, mas deixamos que Deus se revela para nós, nós sabemos que Deus, Ele é glorificado nos que se salvam, mas Deus é glorificado nos que se perdem também. Deus é glorificado no juízo. E o homem, ele tem um problema, porque existe um Deus, e esse Deus, ele é bom, mas os amalequitas não são bons. Os homens não são bons. E o que Deus está trazendo aqui aos amalequitas é o juízo. Isso aqui não é uma vingança de Samuel, é o juízo de Deus que vai cair sobre os amalequitas. E o motivo está declarado no texto. Eles, lá em Deuteronômio, capítulo 25, esse povo atacou Israel por trás. Ele pegou os velhos. Quem ficava atrás na caminhada no êxodo é os velhos, é as crianças, é os doentes. Eles atacou esse povo por trás. E já se passou 400 anos e esse povo não se arrependeu. Eles continuam, nós vamos ver mais para frente em Samuel, eles continuam em seu pecado. E não ignore isso, queridos. O Deus, ele é longânimo. O que é a longanimidade de Deus? É capacidade de suportar o mal, o pecado, por um período de tempo. Mas o dia que Deus diz, acabou as minhas medidas, as medidas dos midianitas, as medidas dos amalequitas, encheu, completou, é fatal. O juízo de Deus vai vir. E o juízo, quando Deus está dando ordem para Saul matar, isso vai glorificar a Deus. Isso é consagrado ao Senhor. Essa é a vingança, não é uma vingança de Saul, essa é a vingança de Deus. A vingança não pertence a nós, mas o Senhor vai trazer vingança sobre todo o pecado. Porque existe um Deus irado, porém longânimo. E Paulo, veja que esse Deus não é diferente do Deus do Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 2, ele diz que por causa da obstinação do coração dos homens e do pecado, Deus está entesourando ira para o dia da ira e da manifestação do seu juízo. Esse termo é
é muito forte, porque o pecado, quando você peca diante de Deus, e nós vamos ver a concepção de Deus sobre o pecado aqui, daqui a pouco, mas quando nós pecamos diante de Deus, quando o homem transgride a palavra de Deus, Paulo vai dizer que Deus está entesourando o seu pecado para o dia da ira. É como se Deus pegasse o teu pecado e colocasse dentro de um cofre e guardasse isso. Ele está cuidando disso, porque Ele tem um dia que Ele vai derramar sobre você e sobre todos os pecadores e sobre mim a sua ira que está entesourada. E essa ira aqui, nós estamos falando de 400 anos atrás. O Senhor está lembrando de pecado dos amalequitas de 400 anos atrás. Não ignore, queridos. Todo o pecado que nós cometemos diante de um Deus que Ele é eterno. Eu olho para pecados que eu cometi na minha infância e hoje eu posso até fazer piada com eles. Deus não faz piada com eles. Hoje ficou engraçado. As travessuras de adolescente que eu fiz, para Deus não ficou engraçado. O pecado é sempre pecado. E só tem dois destinos para o teu pecado. Ou ele é moído na pessoa de Cristo, que recebeu toda a ira de Deus por causa do teu pecado, ou ele está entesourado no baú de Deus, represado. E Deus, na sua longanimidade, Ele tem um dia para isso. E esse dia é um dia sem fim, e Ele vai manifestar. E Deus é tão glorificado ao derramar o seu juízo, que quando nós vamos para Apocalipse capítulo 16 e os demais capítulos, os anjos, ao derramar a taça da ira de Deus, há gemidos, há pessoas arrancando o cabelo da cabeça, há um vapor de fumaça negro que sobe até o céu, escurece o céu, que é o clamor dos pecadores. E os anjos, eles derramam a taça, e quando eles voltam de derramar a ira de Deus, os anjos vão e adoram a Deus e dizem: Tu és justo, Tu és santo, porque você julgou todas as coisas. Deus é consagrado nisso, Deus é adorado nisso. Mas, por que esses dois versículos para nós é polêmico? Por que esses versículos nós olhamos, meu Deus, que horror? Porque, queridos, porque nós somos centrados em nós mesmos. Nós achamos que esse mundo diz respeito a nós. E você, eu, os homens, sem a cosmovisão bíblica, sem uma nova mente dada pelo Senhor Jesus, você não vê problema na idolatria. Nós não vemos problemas na injustiça. Nós não vemos problemas na rebelião. Os homens relativizam o pecado. Eles ficam horrorizados. Se eu pegar a segunda parte dos 10 mandamentos, a segunda parte é sobre os homens. Os homens ficam horrorizados quando veem: meu Deus, um genocida, meu Deus, um terrorista, como pode, coisa horrorosa? E é horrorosa, é terrível. Mas quando o homem transgride a primeira tábua do mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e você vê alguém na rua que tem outros deuses diante dele que não é o Senhor, as pessoas falam: não. Porque não diz respeito a só, não está matando ninguém, está fazendo mal para ninguém, ele pode pecar, mas esse pecado é contra Deus, não me importa. É por isso que os homens ficam horrorizados quando o juízo de Deus cai, eles ficam horrorizados. Por quê? Eu não sou tão pecador assim, o meu pecado é tão grave assim, essa coisa que eu fiz, Deus leva tão a sério assim. E eles maximizam o juízo, eles acham que a punição de Deus, a ira de Deus, é um exagero. Eles invertem, nós invertemos as prioridades. Nós olhamos com uma mente caída, humanista, escandaliza com Deus punido, mas não com o homem pecado. Você pode ver todo mundo que vai rechaçar Deus nesses dois versículos aqui, eles nunca falam: meu Deus, que horror que os amalequitas fizeram. Ninguém fala isso. Eles falam: meu Deus, mas como pode Deus fazer isso? E o pecado dos amalequitas? Que importa? É contra Deus, eu não estou nem aí para Deus. Eu nem vejo esse Deus santo que você fala. E quem rejeita isso, queridos, não vê valor nenhum no sacrifício de Cristo. Pessoas que têm essa cosmovisão, eles não entendem por que Cristo morreu. Sério? A ira de Deus caiu sobre o seu filho. Por quê? Ele foi esmagado. Esse aniquilar para consagrar a Deus que caiu sobre os amalequitas, caiu em Jesus.
E alguém que vê polêmica nesses versículos, como é que vai entender o Evangelho? Porque o Evangelho é Deus punindo o teu pecado em Jesus. E a Bíblia diz que não poupou o seu próprio filho, ele esmagou, ele entregou, por causa do teu pecado. Queridos, Deus não vê o pecado como nós vemos. Ele leva tão a sério o teu pecado, que para resolver o nosso problema, ele esmagou o filho dele na cruz. Ele não poupou o seu filho na cruz. Se você vê polêmica nesses dois versículos aqui, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o teu pecado. Você não entendeu os atributos santos de Deus. E por isso que Cristo para você é indiferente. Morreu pelos meus pecados, mas eu não sou tão ruim assim, nem precisava. Eu por mim mesmo daria um jeito diante de Deus. E nós vamos lá no versículo 9, nós vamos ver aqui que é interessante que, entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, o rei, como também o melhor das ovelhas e dos animais gordos e cordeiros, tudo que era bom. Olha que interessante. Eles não quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo o que era inútil e desprezível. Vocês estão vendo o que Saul está fazendo aqui? Esse é o olhar do incrédulo sobre todas as coisas. Eu vou poupar o que é bom. Você está decidindo o que é bom. Agora, o que é inútil e desprezível, isso aqui eu vou destruir tudo. Quem te deu autorização para decidir o que é bom e o que é inútil? Bom é o que Deus fala. E a ordem de Deus é: mata tudo. Igual a Adão. Saul repete o mesmo pecado. O que é bom? De onde você tirou isso? Mas o que é inútil e desprezível? Quem falou para você que aquilo era inútil e desprezível e aquilo era bom? Isso é o juízo que Saul está fazendo. Essa é a rebelião do homem para com Deus. Ele está decidindo o que é bom e ele está decidindo o que é inútil, o que é desprezível. Essa é a marca do homem. Ele decide as coisas. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso não é pecado. É por isso que quando vem o juízo de Deus, ele fica horrorizado. Mas por que Deus fez isso? O que eu fiz era bom. Bom aos olhos de quem? Bom pautado no quê? Não, é na palavra de Deus. E é isso que ele está fazendo. E nós vamos para o versículo 4. Mas quando, preste atenção nisso, queridos. Quando Deus dá a ordem e mata tudo, Saul, veja o versículo 4. Então Saul, você veja, eu quero que vocês vejam aqui um culto de Saul, um homem fervoroso, um homem animado. Ele se levanta assim como que alguém, ele vai obedecer ao Senhor. Ele está muito animado, ele está muito crente. Mas ele já tinha um plano na cabeça dele. Ele já estava julgando o que era a palavra de Deus, o que não era. O que ele ia fazer, o que ele não ia fazer. Mas aqui no versículo 4 parece que ele se levanta como alguém muito entusiasmado. Alguém muito crente, alguém que está muito empolgado. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou obedecer a Deus. Então Saul convocou o povo e ele contou. Olha, Deus não mandou ele contar, tudo bem? Mas ele contou. Ele vai contar 200 mil de infantaria e mais 10 mil de Judá. O texto aqui mostra Saul agindo rápido, convocando, organizando, contando. É um crente animado em obedecer a voz de Deus e que olhando na aparência e fala, Samuel poderia olhar e falar, o menino é bom. Olha aí, organização, rápido, contando. Que maravilha. Parece uma obediência diligente de Saul. Mas nós sabemos que não. Nós vemos. Os versículos aqui é uma obediência parcial. Ele já carrega dentro dele o germe do orgulho. De que é o orgulho aqui? Que grave isso. O que é o orgulho aqui? Eu estou decidindo o que é bom, o que é certo. Eu já tenho um plano. E eu gostei da palavra de Samuel até o ponto. Enquanto Deus me mandou fazer isso aqui eu gostei. Porque eu vou matar os amalequitas. Vencer uma guerra é muito bom. Para o orgulho, o orgulhoso, irmãos, não tem problema em obedecer a Deus até certo ponto. Até o ponto que me honra. Porque imagina, você vai vencer uma guerra. Um rei vencendo uma guerra que Deus falou, já entreguei na sua mão, é só matar. Oh,
Gostei desse mandamento. Meu nome. Vou fazer coisas impressionantes. E já para preparar o terreno aqui, eu vou contar. Eu vou contar a multidão que nós temos aqui. Eu já vou começar a engrandecer o meu exército. Já vou organizar esse pessoal. Ele já está medindo a vitória em termos de imagem e poder. Como eu posso me beneficiar com a palavra de Deus? Queridos, esse é o coração do homem orgulhoso. Ele olha para as Escrituras, ele fala: isso aqui é bom para a nossa sociedade. Nós estamos vendo um movimento grande no mundo. O islamismo vai invadir, o comunismo vai invadir. Nós vamos voltar à tradição cristã. Vamos voltar ao cristianismo e vamos sair na rua e vamos falar a América do Senhor Jesus. Por que você está tão empolgado assim? Porque nós não queremos a invasão muçulmana. Mas até onde você vai? Até que ponto a palavra de Deus é a palavra de Deus? Ou você já tem um plano na sua cabeça? É isso que ele está fazendo. Ele obedece a Deus, enquanto essa obediência lhe rende um capital político para ele. O campo de batalha, então, se torna para Saul um palanque de grandeza. Nós vamos ver isso, o texto vai mostrar. Então, no fundo, o orgulho mata esse relacionamento com Deus. Tem cara de piedade, tem aparência de devoção voluntária, mas é orgulho. Ele já está calculando, ele já está pensando: caramba, vou vencer os amalequitas, quanto tempo esse povo persegue o povo de Deus, e Deus entregou na minha mão, como que eu faço? Como que eu tenho lucro com isso? Como é que eu ganho com isso? Como é que eu me projeto em cima disso? É o que ele vai fazer no capítulo, versículo 9. Ele vai poupar Agag. Ele vai poupar o melhor do rebanho. Sempre aqui, queridos, em função da sua imagem, ele vai usar Agag. Por que ele salva Agag? Ele mata tudo. Mas por que o rei? Por que no versículo 9, eu quero que os irmãos leiam comigo para deixar a Bíblia aberta? Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag. Por quê? Qual que é o plano de Saul em poupar Agag? Se Deus mandou matar? Porque Agag, ele vai se tornar uma moeda diplomática. Eu tenho um homem aqui. Ele é rei. Eu posso negociar a cabeça dele. Quanta gente quer matar? Quantas coisas eu posso ter de recompensa? Como eu posso usar ele como uma moeda diplomática? Por que ele poupa o rebanho? Ele já tem um plano. Ao pecar contra Deus, eu vou me vestir dessa capa religiosa. Eu vou deixar aqui o rebanho e vou dizer: isso aqui é para sacrificar. Se o Senhor me confrontar, eu falo: não, calma. Sou crente, eu tenho um plano aqui. Isso aqui é para oferecer ao Senhor em sacrifício. Então Agag está vivo porque ele quer usar Agag como troféu vivo. É óbvio, quando ele vai chegar em Israel, a multidão, todas as pessoas, está esperando ele. Queridos, tem sentido? Você está diante de um rei que oprime o povo de Deus há 400 anos. Você mata ele no meio do campo de batalha? Deixa ele lá morto? Para o corvo? Para os bichos? Não. Eu quero me projetar em cima disso aqui. Ele já idealizou. Imagina eu chegando com Agag diante de Israel. Meu Deus, que rei que nós temos. E Agag está vivo, acorrentado, e ele está humilhando Agag. Ele usa, é um troféu vivo. Ele vai exibir as suas conquistas. Ele deixa Agag vivo por isso. É vaidade. Ele está construindo em cima da palavra de Deus, em cima de uma vitória que Deus já deu para ele, o seu marketing pessoal, o seu nome, a sua história, o seu legado. E nós não estamos falando aqui, é isso que eu quero que os irmãos vejam, nós não estamos falando aqui de um ímpio, no sentido de pagão, no sentido de alguém que não conhece a palavra de Deus. Não. Estamos falando do rei, do povo de Deus, que tinha os oráculos de Deus, que tinha a lei de Deus, que tinha a palavra de Deus. Se nós fôssemos falar do ímpio, nós poderíamos usar o verso 32 e 33. Olha como que o ímpio reage. Leia comigo o versículo 32 e 33. Esse é o ímpio, esse é Agag. Aqui é Samuel.
É alguém no meio do povo de Deus, lidando com a palavra de Deus dessa forma. Não é um ímpio, no sentido de pagão, no sentido de não conhece a palavra de Deus. Um pagão, ele reage assim, olha o versículo 32. Então Samuel disse: traz-me aqui o rei Agag, rei dos Amalequitas. Olha essa expressão, como é que está na sua Bíblia aí? E confiante, em outras traduções, animado. Agag, ele está animado, está confiante. Confiante, Agag foi até ele e disse: certamente já passou a amargura da morte. Ele acha que o juízo de Deus não vai cair sobre ele. Mas Samuel disse: assim como a tua espada deixou milhares sem filhos, também a sua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Percebe? Agag? Esse é o ímpio. Esse é o ímpio diante do juízo de Deus. Ele está confiante? Ele nem sabe o que está acontecendo, queridos. Ele está confiante? Ele está animado? Ele está confiando: eu sou rei, eu tenho valor. Você acha que Saul vai me matar? Não, eu posso dar muita coisa para ele. Eu tenho muito a oferecer. Mas o ímpio, ele ignora. Nós estamos abrindo parênteses aqui para falar do ímpio diante do juízo de Deus. Ele ignora o juízo de Deus. Ele acha que ele está diante de Saul, mas ele ignora que quem vai julgar ele é o Deus Santo. Ele está surdo, porque Samuel, nos versículos anteriores, já deu a sentença: por que você não matou Agag? Mas Agag está surdo. Ele não percebeu que ele ia morrer. Ele está anestesiado pelo pecado. E ele fala assim: já passou a amargura da morte. Ele acha que o pecado dele passou. Não, agora Deus vai relevar. Não, agora eu vou viver. Esse é o ímpio. Eu vou negociar com Saul, com Samuel, e a ordem de Deus é: despedaça ele. Samuel arranca a espada e despedaça Agag. Mas vamos voltar aqui e falar de Saul, do rei, do povo de Deus. Primeira coisa dele: ele não leva a palavra de Deus a sério. Ele obedece o que ele quer. Ele decide, no final, o que vale a pena obedecer e o que não vale a pena obedecer. Por que ele obedeceu parcialmente? Estamos falando do povo de Deus aqui. Alguém que não conhece a palavra de Deus, ele ignora, ele é surdo. Ele é anestesiado, ele acha que não vai vir juízo de Deus, ele acha que não vai morrer, ele não acha que está debaixo da ira de um Deus. Mas crentes do povo de Deus, e se diz cristão que está animado em obedecer a Deus, por que ele obedece um tanto? Por que Saul vai até uma certa altura? Porque vencer uma guerra é muito bom. Quem não quer isso? Imagina o moral, imagina o lucro, imagina como você vai ser, imagina como você vai ser estimado entre os homens. Olha, o Samuel, aquele que venceu os amalequitas. É os mandamentos que me agradam, é os mandamentos dentro da fé cristã que eu gostei desse negócio aqui. Isso aqui eu acho certo. Direto eu falo com pessoas: não, Fernando, eu estou procurando uma igreja bíblica porque os meus filhos têm que crescer num lugar bom. Sério? É assim que você vê uma igreja bíblica? Os meus filhos? Não, Fernando, o mundo está terrível. Isso aqui. Mas se o dia que esse camarada vir para uma igreja bíblica e ele ouvir todo o conselho de Deus, ele vai falar: não, eu só vim aqui porque é um lugar bacana para os meus filhos. Nada mais. Daqui para frente não dá para caminhar. Por que, queridos? Porque você é orgulhoso. E o orgulhoso, ele faz exatamente isso, ele obedece o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele olha o Evangelho, ele olha os mandamentos de Deus como serve-se. Ele pega ali o que ele quer. Mas isso aqui eu não gosto. Ah, eu acho que não. Acho que é lá isso. Mas aquilo que me traz aparência é o fariseu. Ah, isso aqui ele obedece. E veja o versículo 12, queridos. Dá uma olhada no versículo 12. Que loucura é isso. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar Saul e disseram a Samuel: Samuel já foi ao Carmelo? Presta atenção, queridos. Samuel não. Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou. Não é assustador isso? Ele vence a batalha, ele vai lá na montanha e ele faz um monumento para ele. O Arco do Triunfo. Ele levanta um monumento para si. É exatamente isso. Por que ele está obedecendo? O foco dele é levantar um monumento para si. É deixar um nome. É deixar um legado.
Ele não só poupa a Gabe, ele poupa as ovelhas. Ele já está ao poupar as ovelhas aqui, ele já tem uma desculpa pronta. Ele já tem uma historinha para Deus. É sempre assim. O homem ele está em pecado, mas a mente dele já está maquinando como é que eu faço para enrolar a igreja. Ele começa a fazer uma teologia aqui para esconder os seus pecados. E ele vai dizer, é para o Senhor. Você mandou matar tudo, mas eu não trouxe aqui os gordos aqui, é para sacrificar. Ou seja, o pecado já nasce com essa justificativa religiosa embutida. É por isso que a pessoa fala, meu Deus, quantas vertentes teológicas, boa parte das teologias que estão por aí, queridos, é homens enrolando a palavra de Deus, porque eles não aceitam isso da palavra de Deus, eles vão criar teologias, vão criar pensamentos, ideologias, para se justificar diante de Deus, e dizer, está tudo bem. E o coração orgulhoso, ele acha que pode maquiar a desobediência com culto. O que Saul vai fazer aqui é cultuar. Perceba que a desobediência de Saul não é um tropeço momentâneo, não é alguém que caiu no pecado, misericórdia, Senhor. Não, é um projeto de poder político, é um projeto político religioso. Ele fez tudo isso de caso pensado. Ele poupou a Gabe como troféu, ele poupou as ovelhas como um material para espiritualizar a sua região e mostrar, impecável, como espiritual eu sou, como eu estou preocupado com o nome de Deus. Essa é a segunda parte do orgulhoso. Se o primeiro, ele relativiza a palavra de Deus, ele não leva a palavra de Deus, a segunda característica do orgulhoso é se justificar. Obrigado. É se justificar diante de Deus. Olha que coisa asquerosa. E fala como o Paul Washer, não bata palmas, porque eu estou falando de mim, de você, é nós. Não veja você como Saul, porque você não é o reizinho segundo o coração de Deus. É de você que eu estou falando. Versículo 13: quando Samuel se encontrou com Saul, esse lhe disse, é risível isso. Olha como é que Saul veio. Este lhe disse, bendito do Senhor sejas tu. Versículo 13: já executei as palavras do Senhor. Saul, ele vem, paz do Senhor, graça e paz. Já executei as palavras do Senhor. Cara de pau, mentiroso, tranquilo. Nossa, que loucura, que nível de entorpecimento é esse? Mas presta atenção em outro detalhe. Já executei as palavras do Senhor. Aqui não há menção do povo, não há menção do exército. Quem é que fez? Eu já matei tudo, já fiz eu. Ele falou, tinha 210 mil homens do lado dele. Cadê o povo? Nós, não, eu já executei. Isso é um orgulho com justificativa, mas cheio de arrogância. Por quê? Ele está tão cego pelo projeto de poder dele. A coisa que é o nome dele, ele não está nem aí com a palavra de Deus. Ele acha que executou e tira o povo da reta. Quando é a vitória. Eu já executei a tua palavra. Versículo 14. Então Samuel perguntou, você já executou? Mas o que quer dizer esse balido de ovelhas que chega aos ouvidos e mugidos de boi e piolhos? Olha a resposta de Saul. Agora muda. Saul respondeu, trouxeram. Agora não é ele mais. Eu executei, mas agora, quando Saul confronta o pecador, mas esse balido não é para matar tudo? Rapaz, você não vai acreditar. Trouxeram os amalequitas. Porque o exército guardou o melhor das ovelhas. Quem guardou? O exército. Agora é o exército. O camarada que era para ser líder. O que é um líder, queridos? O que é um líder, mãe? Não é alguém que quando dá problema, ele faz o quê? Eu assumo. Quebrou a máquina, explodiu, pegou fogo. Quem que é o responsável? É o líder que entra na frente. É para isso que Deus colocou. Saul está na frente quando? Executei, matei, fiz tudo o que tinha que fazer. Mas e essas ovelhas? Talvez ela tem povo lá, esse povo que dá o trabalho.
Porém o resto, irmãos, é assim, não ri de Saul, ri de você, porque porém o resto, nós destruímos totalmente. A coisa pior, porque Samuel repete, Deus foi claro. Saul, não poupes nada, consagrem tudo ao Senhor, aniquilando, matando. Versículo 20, a coisa pior. Não, o pecado é emborrecedor. É um nível de burrice extrema, o pecado e o orgulho. Então Samuel respondeu, pelo contrário. Pelo contrário. Samuel falou, você era para matar tudo, você não obedeceu. Falou, pelo contrário, você está enganado com a palavra de Deus, com o profeta. Ele disse, Samuel, você está equivocado. Pelo contrário, o que você está falando aí é exatamente o contrário do que eu fiz. Quem que ele usa aí? Na minha versão está aqui. Eu obedeci ao Senhor. De novo volto eu. Eu obedeci ao Senhor, cumpri a tarefa para a qual Ele me enviou, eu trouxe Agag, rei dos Amalequitas, destruí eu por completo os Amalequitas. Olha o 21. Mas do exército tomou ovelhas, bois, do despojo, o melhor do anátema. Com base no que é o melhor do anátema? Onde ele tirou isso? Vozes do orgulho dele. Isso aqui não é parte de Deus. Ele decidiu que era bom, voz dele, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Teu Deus em Gilgal. Esse é o terceiro ponto do orgulhoso, queridos. Aqui acaba o reinado de Saul. O orgulhoso, ele é rejeitado por Deus. 22. Mas Samuel disse, por acaso, se nós fôssemos fazer um quiasmo aqui, a igreja está exercitada no que é quiasmo, do versículo 10 ao 35, esse é um hambúrguer de 1 Samuel 15. Esse é o ponto central do quiasmo. É os versículos 22 e 23. Samuel disse, por acaso, o Senhor tem prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Saul, obedecer é melhor do que oferecer sacrifício. E o atender é melhor do que gordura de camelo. Pois a rebelião é como o pecado. Olha o nível que Deus coloca o pecado de Saul. Você pode ver o teu pecado de forma rasa. Olha a profundidade que Deus vê o pecado de Saul. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação como maldade da idolatria. E esse é o veredito. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Não é possível, queridos, enganar a Deus com a sua religiosidade, com a sua teologia distorcida. Deus conhece profundamente a profundidade do pecado de Saul. E o veredito de Deus é o que você está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse animal que você pegou lá, que eu mandei matar, que você trouxe, você matou, você fez tudo conforme a lei diz, você está fazendo um culto, você está sacrificando ao Senhor. Sabe o que é isso para mim? Feitiçaria. Você é um bruxo. Você é um feiticeiro. Queridos, eu não estou falando aqui de pagão. Eu estou falando do rei, do povo de Deus. Toda vez que você vem para o culto e você já tem um oráculo dentro de você, e você vem aqui negociar com Deus, você vem dizer aqui, Deus está te confrontando os teus pecados, e você diz, isso não é pecado, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, e toda a sua vida religiosidade é querendo projetar no seu nome, como eu obedeço a Deus para ter um melhor emprego, para ter saúde, para Deus livrar fulano de câncer, para Deus, isso não é culto, isso é feitiçaria. Essa tua barganha com Deus é bruxaria. Isso não é meu veredito. Esse é o veredito da palavra de Deus. Você vive uma vida porca lá fora e vem aqui com a aparência de crente e canta e está oferecendo ao Senhor um culto. Deus te responde, é feitiçaria.
Isso é bruxaria. Isso vai pesar contra você no juízo. Você olha para a minha palavra com o seu olhar seletivo e você escolhe o que você quer da palavra de Deus. E aquilo que vai te dar prejuízo, aquilo que vai te humilhar, aquilo que vai confrontar o seu pecado, você faz vista grossa. O teu culto é feitiçaria, sacrifício. O teu dinheiro nas ofertas não substitui a obediência. O teu nível acadêmico profundo em teologia não substitui obediência. O seu culto não é culto, isso é manipulação. Você quer manipular Deus, tentar torcer Deus a seu favor, enquanto você preserva a sua vaidade e o seu pecado. Samuel expõe: Deus não se impressiona com esse teu ritual, Samuel. Você não tem um coração rendido. Quem gira aí, se nós for mergulhar no seu coração, você faz isso, você sacrifica, você é rei, você faz parte de Israel, você é benjamita, mas quando eu chego no fundo do seu coração, não é Deus que mora lá, é você que vive. Não é Cristo que vive em mim, é eu que reino, eu sou rei. Eu faço, eu decido, e até uso da palavra. Rebelião, essa tua rebelião é feitiçaria. Essa tua obstinação é idolatria. Você não está me adorando. Você já tem um monumento que você levantou dentro de você mesmo, que é você mesmo. Esse é o teu Deus. Deus, ele está indo aqui muito além da superfície. Ele nomeia o pecado de Saul. Apesar de Saul chegar aqui com uma linguagem piedosa, sacrifício ao Senhor, onde Samuel diz é sacrifício, Deus diz é bruxaria. Onde Saul diz é devoção, Deus diz é idolatria. Queridos, boa parte dos cultos que está acontecendo agora no Brasil é em torno de reizinhos como eu e como você. O que você vai fazer para Deus devolver a tua glória, o teu nome, a tua honra, como você se projeta em cima da palavra de Deus, como ficar rico estudando provérbios. Isso é feitiçaria, isso é idolatria. Deus te rejeita. Deus rejeita todos os soberbos. É isso que Tiago vai dizer. Ele rejeita os soberbos, ele dá graça aos humildes. Esse é o veredito final. Você rejeitou a minha palavra, eu te rejeito como rei. O trono de Saul aqui, ele não cai por fraqueza, porque ele venceu os amalequitas. Ele teve sucesso. Essa é a coisa mais assustadora. Porque Saul, ele tem certeza que está tudo muito bem, está vivendo em pecado e está ganhando guerra. Ele está tendo sucesso, a tal ponto que ele levantou um arco do triunfo, levantou um monumento, está tudo muito bem. Você já caiu, você já está louco por dentro. O teu sucesso mascara a tua rebelião, que Deus já te rejeitou. Saul, Deus não negocia. Ou você se submete a mim, Saul, ou você foi rejeitado e você não se submeteu a mim, o teu reino caiu hoje. Aí versículo 24, quando caiu, aí veio o falso arrependimento. Então Saul disse a Samuel: pequei, transgredi a ordem do Senhor e as suas palavras. Olha por que ele desobedeceu a palavra: porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Todo orgulhoso teme homens. Você desobedece a Deus porque você tem medo de homens e você não tem temor de Deus. Homens são grandes, Deus é pequeno, até você encontrar com o Senhor. A vida de Saul era projetada, era a glória dos homens. Tudo que ele queria era o aplauso dos homens, se dar bem com os homens. Homens são pequenos, queridos, Deus é grande. Tiago vai dizer: você fez amizade com o mundo, amizade com o mundo, amizade com os homens, em detrimento da palavra de Deus. Amizade com o mundo é inimizade comigo. Amizade comigo constitui inimizade com o mundo. Portanto, versículo 25, Saul dizendo:
perdoa agora o meu pecado e volta comigo. Esse volta comigo eu não posso chegar diante do povo sem o Senhor. Se você não estiver comigo, o povo vai dizer, será que Samuel já rejeitou ele? E ele cai. Eu preciso cuidar da aparência. Volta comigo, Samuel. Volta comigo, Samuel. Para que eu adore ao Senhor. O povo precisa ver nós junto. Porque se você não for comigo, pronto, você vai acabar com o meu reinado. Porque Deus já rejeitou o reinado dele. Mas Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque você rejeitou a palavra do Senhor, e ele já te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa, e esta se rasgou. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Quando saiu o veredito, Samuel ficou tão desesperado, eu vou voltar sem Samuel, meu reino caiu, meu mundo caiu, eu não vou ser mais tudo que eu projetei ser. Ele pega a capa aqui de Samuel, as bordas aqui, rasga, e lá em Números, capítulo 15, nós sabemos que aquela franja da capa dos filhos de Israel era para mostrar aquilo ali é a lei de Deus. Toda vez que você olhar para aquela capa, lembre-se que tem a lei de Deus e você precisa obedecer todos os mandamentos da lei. É significativo, ele pega. É como se ele pegasse a lei de Deus e rasgasse a lei de Deus, quebrasse a lei de Deus. Foi providencial. Samuel falou, do jeito que você rasgou a minha capa, o teu reino foi rasgado. Do jeito que você quebrou a lei de Deus, você está quebrado. Você não vai reinar. Esse é o clímax da rejeição. Simbolicamente, esse ato violento pode ser interpretado como o rasgar e desprezar. Essa é a rejeição. Você desprezou a minha lei, você rasgou a minha lei. E é isso que eu estou fazendo com você agora. Samuel imediatamente usa essa coisa visual do rasgo e traz a mensagem profética em versículo 28. Então Samuel disse, hoje o Senhor rasgou de ti o rei de Israel, presta atenção, e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Deus agora está dizendo, você não reina mais. Eu já tenho um rei segundo o meu coração, e ele vai reinar. Você cai e outro vai se levantar. Em versículo 29, ele vai dizer, além disso, para ficar bem claro, Samuel, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. É um pouco confuso aqui, queridos, porque no versículo 11 e no versículo 35 está dizendo que Deus se arrependeu de ter colocado Saul. Mas no versículo 29 ele está dizendo, Deus não se arrepende. O que é o arrependimento de Deus nos versos 11 e 35? O teu pecado me entristece. Queridos, o nosso pecado é levado tão a sério por Deus, quando Deus diz, eu me arrependi. É igual lá em Gênesis, me arrependi de ter feito homem. Eu me arrependo. É tristeza profunda de Deus pelo pecado, pelo orgulho de Saul. Mas aqui no versículo 29, trata-se de decretos de Deus. Eu já decretei. O glorioso de Israel não mente, não se arrepende. Ele não é homem para que se arrependa. Eu já escolhi outro melhor do que você, e você não vai reinar. Os decretos de Deus, esse é o decreto eterno, imutável de Deus. Você, Saul, uma coisa é certa, você não será rei, já tem outro no seu lugar. E a pergunta que eu faço para os irmãos, diante da palavra, sem arrependimento de Deus, o que Saul deveria fazer? Deus está falando, você foi rejeitado, já tem outro melhor do que você. Diante de toda essa revelação bíblica, o que Saul deveria ter feito, queridos? Primeira coisa, aceite. O que Saul deveria ter feito no momento? Eu não sou mais rei. Tira a roupa de rei. Aceite o veredito de Deus com humildade. Você falou, Deus escolheu outro. O decreto dele é imutável. Não lute com ele. Tira a tua roupa de rei. Você foi rejeitado. O dever de Saul aqui, não discuta comigo. Não negocie.
se curva diante desse decreto de Deus. O glorioso de Israel não mente. Reconheça os teus pecados. Não dê desculpa. E o resto de vida que você tem, Saul, viva com fidelidade. O que ele faz, queridos? A partir de agora, Saul ele vai lutar para que os decretos de Deus não prevaleçam. Eu vou continuar rei. Eu já escolhi Davi. Não, ninguém tira o trono da minha mão. Queridos, quem é humilde que Deus vai exaltar aqui? Uma coisa tem que ficar claro para nós: Agag não será rei. Saul não será rei. Jonatas, o filho de Saul, não será rei. E Jonatas sabe disso. Jonatas sabe disso. Você não será rei. Eu não serei rei. Os nossos filhos não é um pequeno rei. Eles não vão reinar. Deus já escolheu o seu rei. O que cabe a nós, queridos? Tire a sua roupa. Derrube esses monumentos que você criou de você mesmo, como se tudo girasse em torno de você. Silencie esses oráculos que você tem. Eu acho assim, eu penso assim, eu discordo disso, eu concordo com aquilo. Cala a boca de todos esses oráculos teus. Se submeta à palavra de Deus. Está aqui. Acabe com as suas feitiçarias, com as suas manipulações, com os seus cultos falsos. Nada disso, nada da tua rebelião, do teu coração obstinado vai mudar o decreto de Deus. Ele já escolheu o rei. E esse rei que ele escolheu, não é eu, não é você, é o filho dele. Quando ele chega aqui, ele fala: aprendei de mim. Olha o rei que Deus escolheu, que ele vai exaltar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse rei, ele é totalmente diferente de Saul, porque subsistindo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Veja, o rei que é segundo o coração de Deus, ele era Deus. Ele esvazia a si mesmo. Ele se torna homem, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, forma de servo. E como servo, ele se tornou semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, esse rei, segundo o coração de Deus, humilhou-se a si mesmo. E olha aqui, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como diz no Salmo 40, e Hebreus 10 vai repetir: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta o Senhor não quis, mas o Senhor me deu um corpo, me preparou um corpo. Holocausto, disse Jesus, e ofertas pelo pecado não te agradaram. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ao contrário de mim, ao contrário de você, ao contrário de Saul, esse rei escolhido por Deus é humilde e ele obedece a Deus até a morte. A ponto de dizer: a minha comida, a minha bebida não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas a boa notícia, queridos, para tudo isso, é que ele veio. Mas agora não é para destruir os amalequitas. Ele não veio aqui para acabar com os amalequitas, com os israelitas, com os xiitas, com os comunistas. Ele não veio acabar com a minha raça, com a tua raça. Sabe qual era a vontade do pai para o filho, para o rei escolhido? A vontade é que ele fosse desprezado pelos homens, rejeitado pelos homens. A vontade do pai é que ele fosse um homem de dores e que soubesse o que é padecer. A vontade do pai é que ele fosse ferido pelas nossas transgressões. A vontade do pai é que ele fosse esmagado. Não, ele não veio esmagar, ele veio ser esmagado por conta do teu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. E pelas suas feridas, ele trouxesse para nós cura. Foi do agrado do pai moer. E ele não cai nesse sofrimento às cegas. Lá no Getsemane, Deus deu um antegosto para ele, e a resposta dele é: pai, é isso que o Senhor quer? Que eu seja moído no lugar deles? Seja feita a tua vontade.
E esse Deus que se humilha na cruz, ao invés de esmagar os amalequitas, acabar com a minha raça, ele morre no meu lugar, ele é esmagado no meu lugar. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Filho, esse é o resplendor exato da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, purificou os nossos pecados e aceitou. Agora, como homem, nós temos um Deus assentado à destra da majestade nas alturas. Ele é rei. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina e ele vai voltar para juízo. Mas agora, nesse tempo oportuno, a ordem para mim, a ordem para você é: tire a sua roupa de rei, pare de bancar o reizinho orgulhoso que você é, veja o Filho, porque ninguém pode mudar esse decreto de Deus. Cristo reina, que nós possamos servi-los. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós não somos parecidos com o teu Filho. Nosso coração é o de Saul, orgulhosos, arrogantes, mas te damos graça, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho, o teu Rei, que nos confronta, que quebra os monumentos, a idolatria, que faz as nossas feitiçarias e bruxarias se tornarem nadas, mas que nos leva ao Senhor. Leve a Igreja Batista Reformada de Indaiá para os teus pés, Pai. Que nós possamos calar a voz do nosso coração, que é enganoso, e obedecer a tua palavra, e beijar o Filho, e aceitar que nós não somos, mas que tu és. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.